A mulher dentro de cada um não quer mais silêncio. A mulher de dentro de mim cansou de pretexto. A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for. A mulher é você. De dentro da cara a tapa de quem já levou porrada na vida. De dentro da mala do cara que te esquartejou, te encheu de ferida. Daquela menina acuada que tanto sofreu e morreu sem guarida. Daquele menino magoado que não alcançou a porta de saída e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for. A mulher é você. A mulher dentro de cada um não quer mais incenso. A mulher de dentro de mim cansou desse tempo. A mulher de dentro da jaula prendeu seu carrasco e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for. A mulher é você. De dentro do carro do moço que te maltratou e pensou que era fácil. De dentro da ala das loucas, vendendo saúde a troco de nada. Daquela mocinha suada que vendeu o corpo pra ter outra chance. Daquele mocinho matado, jogado no canto por ser diferente e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for. A mulher é você e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for. A mulher é você. Sou eu, a mulher sou eu. Sou eu, a mulher sou eu. Sou eu, a mulher sou eu. Boa noite! Eu sou Fernanda Pimenta, nós estamos iniciando mais uma live do Projeto Pandoras, nesse dia 21 de novembro. Boa noite, Salvador, boa noite a todos que estão nos assistindo, todos vocês que são Pandoras também. Essa noite, a Casa Preta está nos recebendo lá em Salvador. A gente gostaria de agradecer essa recepção
Gostaríamos de agradecer aos nossos produtores locais, ao Nando Zâmbia e à Gabriela Fonseca. Lá em Salvador está rolando uma benfeitoria para a reforma e ampliação do Ilê Axé e ponto de cultura Oialade Inã. Então, para vocês que gostariam de contribuir nessa benfeitoria, vamos lá. Hoje, a gente vai falar sobre mulheres em cena. E a nossa convidada é de Salvador. E eu vou ter que ler aqui porque ela tem um currículo muito vasto e é um pouco até difícil de apresentá-la devido a tantas funções. Ela é atriz, diretora teatral, professora e pós-doutora com as pesquisas sobre máscaras, mitologias, feminino na cena, bufonaria, orixás, entidades, comédia dell'arte, arquétipos, comicidade e criação. É formanda em psicanálise integrativa desde 2018. Também pesquisou cultura popular brasileira, palhaçaria e encenação, teatro do absurdo, o método da análise ativa de Stanislavski, estados alterados de consciência e processos criativos. Paralelo aos trabalhos na academia, ela é diretora da CIA Bufa de Teatro desde 1998. É organizadora do seminário Mulher, Mito, Riso e Cena. É a palhaça Colina Goiabenta e a bufona Múrcia. É cômica, pensadora, militante, pesquisadora, produtora cultural. Ela é fomentadora de sobrevivência. Ela é Joyce Agley Brondani. Muito boa noite, Joyce. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos, todes, todas. É um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer também chamar a atenção aqui nesse espaço para essa campanha, né, do Ilê que está sendo feita pela benfeitoria. Quem puder ali participar, fazer sua doação, é muito importante, porque esses espaços são espaços de resistências. E esse Ilê, ele é puxado por duas mulheres muito fortes, né? Uma mulher dentro da tradição e Onissagé dentro da relação dessa tradição com as artes cênicas e representatividade. Então, chamando a atenção para essa benfeitoria que a Casa Preta que trouxe, né, junto com esse evento. E, bom, vamos começar. Vamos começar, então. Joyce, você pode falar um pouco mais sobre a sua trajetória? Eu falei aqui um bocado já, mas teve muitas coisas que eu também deixei de fora, né? Senão a gente ia ficar aqui lendo o seu currículo, né? Tamanha tantos trabalhos que você já fez, né? Tamanha sua experiência. Mas você pode falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória artística, acadêmica, brincante? Posso. Eu vou falar assim que, primeiro, acho que a arte foi um caminho que me salvou de muitos lugares, né? E segundo, que um caminho espiritual sempre me acompanhou e me encaminhou para as artes. Eu tenho uma relação com o teatro que eu não conhecia, não sabia o que era, até que minha mãe disse, olha, porque eu vim da dança primeiro. Falar bem rápido, assim, por conta de um trauma, eu não falava muito com as pessoas, eu tinha uma relação muito de... eu falava com as pessoas da minha família, mas quando tinha que abrir, eu me fechava, né? Eu não tinha essa comunicação. E minha mãe, que é uma pessoa que até eu dedico o livro Mulher, Mito, Riso e Cena a ela, que é a minha primeira mestra, a primeira grande mestra, uma sabedoria muito primitiva, que é mulher do campo, né? De uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Ela disse, bom, se a Joyce não consegue falar, vamos ver se ela consegue se comunicar de outra maneira. E começou a me levar para dança. E a gente não tinha condições, tinha uma só academia na nossa cidade.
de dança, e a gente não tinha condições de pagar, mas ela falou com a professora, e a professora disse para eu ir, a Damares Bedin e Kátia Trevisan são pessoas importantíssimas na minha vida, porque elas duas, né, que tinham essa academia, quando me viram dançar, uma coisa que eu nem sabia que era dançar, botaram a música e disse movimento, para elas avaliarem, e elas disseram, me abraçaram, disse, vem. E aí, a partir dali eu comecei a compreender que tinham outras linguagens, que não era só a linguagem falada. Essa linguagem falada eu fui aprender a me comunicar na academia. Realmente foi na universidade, aí pelas mãos de uma outra grande mestra, que é Nair D'Agostini, que ela sempre me chamava atenção. Eu falava sempre baixinho e ela dizia para fora, Joyce, você tem muita coisa para falar, para fora. E ela batia assim, vai, já fala. Mas foi ela que ela tinha chegado da Rússia, né? E só para dar um percurso, assim, aí eu fazia esse curso de dança na minha cidade e minha mãe disse, não, eu comecei a fazer ginástica rítmica, fui para Sojipa, concorri, fiz festivais e tal, só que não era aquilo que eu queria, competição. E aí minha mãe disse, não, talvez ela tenha que seguir um lugar das artes, né? E aí foi minha mãe que foi pesquisar os currículos das universidades. Ela não queria me mandar para a grande capital, que era Porto Alegre, porque a gente não tinha um grande alcance e poder aquisitivo por aí. Aí ela foi estudar o currículo de Santa Maria, que era a Universidade Federal, né, pública, mais perto. E ela disse, Joyce, olha, tem disciplinas de dança nessa faculdade de teatro, porque ainda não tinha sido implantado o curso de dança. E iria ser implantado 2 anos depois. Não sei como minha mãe descobriu isso, porque não existia internet, só existia um telefone que era na nossa vizinha, e ela descobriu tudo isso. E aí ela disse, mas vai abrir curso de dança. Então você faz o vestibular para teatro, você vai cursando as disciplinas de dança, e quando abrir dança, você pede, né, para migrar para dança. Eu disse, tá, né? E aí foi isso. Eu fiz o vestibular, passei no mesmo momento para uma de direito, que meu pai queria que eu fizesse direito, e minha mãe disse não. Minha mãe brigou, não brigaram, né? Mas ela meteu o pé e disse, ela vai fazer o que ela quer. E me perguntou o que eu queria. Eu disse, eu quero fazer dança, arte. E aí minha mãe foi comigo, procurar um lugar para eu morar, né? Tudo muito simples, mas ela me acompanhou e disse, ela vai fazer o que ela quer. E aí, nessa universidade, quando eu cheguei, eu nem sabia o que era teatro, caí de paraquedas. E aí, numa apresentação, no primeiro semestre, Nair D'Agostini, que é essa professora que veio da Rússia, ela olhou para mim e eu me tremendo de medo, porque era a Nair D'Agostini, e ela ainda é a Nair D'Agostini, né? Ela olhou para mim e disse, você tem que fazer clown, e clown russo. E eu lá vindo do interior, né, não sabia o que era clown, que é uma palavra estrangeira, que eu não sabia o que significava, quanto mais o que era clown russo, que para mim, na minha cabeça, nunca tinha visto nem ouvido falar da literatura russa, quanto mais da cultura russa de palhaçaria, porque palhaço, para mim, eu tinha assistido nos circos, teatros que passavam, e depois eu fui me lembrar que meus colegas riram muito de mim, de uma vez que a gente foi no Circo Biriba, que passou em Frederico. E eu chorava no melodrama e ria junto no melodrama que era com o palhaço, né? Eu era a única que fazia isso na minha turma toda, e eles riram muito de mim. E isso era já uma relação que eu
que ali, naquele momento se instaurou, mas que eu não sabia o que era. E depois eu fui descobrir que clown era palhaço. Mas eu fui descobrir assim, né? Naquele negócio, quando a gente não sabe. E às vezes, muitas vezes, a gente não sabe e vai atrás justamente porque não sabe o que é. Porque se alguém já diz o que é, te limita. Né? Diz, clown é palhaço, aí você vai só no palhaço do circo. Né? E aí você perde as outras possibilidades, porque tem no cinema, tem no desenho animado, tem no teatro, né? E aí, quando ela me disse clown, eu disse, eu não sei o que é, aí a tradução é palhaço, mas aí eu comecei a ler algumas coisas, tinha um entendimento diferente, aí eu fui pesquisar e fui atrás. E o primeiro curso que eu fiz foi com a Ana Elvira Uô. Foi ela que me iniciou, ela é minha mãe, né, dentro da palhaçaria, da Umbigulina Goiabenta, e me apaixonei, assim, pela linguagem. Eu disse, quando eu descobri a linguagem da palhaçaria, eu disse, que na época chamava de clown, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E me achei ali. E aí já começa a entrar, né, da vida para a academia. E aí tem uma coisa que a máscara, ela é um universo muito potente. E ela te questiona o tempo todo. Por isso que, né, quando a gente trabalha com máscaras, a gente tem no mínimo 3 mortes com a gente. Que é a morte da primeira matéria, que é feito a matriz da máscara, a morte da segunda matéria, que é o animal, o couro, né? E a morte nossa, né? Porque num lugar mais simbólico, o ego tem que morrer para que a máscara viva. Quer dizer, eu não posso ver o ator atrás da máscara, eu tenho que ver a máscara em cena. Então, você tem no mínimo 3. Aí a gente não fala de outros quando você começa a fazer máscaras, você começa a trabalhar e filosoficamente, a cada momento que você está ali, você morre, né? Eu estou aqui conversando com você e eu estou morrendo, ao mesmo tempo que eu estou vivendo, porque a gente nasce caminhando para a morte. A gente vive morrendo, né? A gente vive morrendo. Milhares de nossas células morrem, mas vivem também. Então, a gente vive nessa dicotomia de vida e morte o tempo todo. E o ator, a atriz, vive isso intensamente na sua arte. Não é só a máscara, né? Como a Nair falou, o bom ator, a boa atriz, ela tem que passar pela máscara para entender que o ego tem que morrer. Que não é quando a gente vai assistir um espetáculo, eu não posso ver a atriz, eu tenho que ver a personagem. Né? E aí, nesse lugar da máscara, que fica requerendo da gente, eu fiz a minha iniciação em 95 com a Ana Elvira Uô, que naquele tempo ela participava, ela ainda era integrante do Lume, né? E aí a máscara, a própria Umbigulina, depois em 96 me disse, Fia, se você quer me conhecer mesmo, quer saber o que tem comigo, você tem que saber o que é o que eu sou por inteiro. E você vai ter que ir para a bufonaria. Você vai ter que saber o que é o bufão e a bufona. Que naquele tempo também era só o bufão. Aquela coisa, né? Que há pouco tempo que vem essa desconstrução do masculino hegemônico. Do masculino como o que pega tudo, abrangente, que não pega. Né? Mas, desde sempre, tanto a minha palhaça quanto a minha bufona, quando surgiu, a primeira iniciação que eu fiz de bufão foi com Beth Lopes, que ela é da USP. E ela já nasceu muito feminina. Ela é maravilhosa. E a Murcia nasceu já, assim, muito feminina. Né, com muitas volúpcias, muitos desejos femininos. E que a Umbigulina tem, mas que vai naquele lugar mais telúrico, naquele lugar mais poético, e que a linguagem... Desculpa. Juba.
E aí fica nesse lugar mais, assim, delicado até, aparentemente, quando querem, vai na ferida, né? Mas traz um lugar. E aí eu comecei a descobrir o que era esse lugar grotesco com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Porque nós fomos criadas e somos criadas para não descobrir esse lugar do grotesco e da sexualidade, dessa potência que é esse lugar do grotesco, do prazer, pelo riso e pelo sexo, né, feminino. Nós somos criadas para não descobrir isso. Então, inicialmente, eu me lembro no curso que eu fiz com a Beth, que dor que eu tinha inicialmente. Assim, mas ao mesmo tempo foi uma busca, né? Era uma dor muito grande, de enfrentamento mesmo, de um lugar desconhecido, de não saber para onde eu estava indo, de ter medo do lugar para onde estava indo, que era um lugar de escatologia, que para a mulher não é permitido. Desde criança nós somos ensinadas a ter bons modos. Então a gente não pode estar nesse lugar da escatologia, do riso escrachado, da gargalhada. E aí você chega na bufonaria e isso começa a bater assim e a querer quebrar uma coraça que a gente cresceu, teve toda a vida que formou isso na gente. Então há um medo nisso, há um medo e ao mesmo tempo há uma curiosidade de saber onde isso vai dar. Aí depois de Beth, né, também trabalhei com o Paulo Márcio lá na universidade, mas eu achei que ainda não tinha chegado no que era o bufão em mim. Naquele tempo, como eu disse, o bufão, porque agora eu tenho consciência que é a bufona. Eu ainda não tinha chegado nesse lugar mais originário de mim, né? Porque não funcionava comigo aquelas técnicas que pegavam um lugar que começava por uma forma. Eu não estou fazendo uma crítica, estou fazendo, assim, para mim não funcionava. Para outras pessoas funcionam, mas para mim não funcionava. Eu precisava de algo que me encaminhasse de dentro para fora. E aí eu decidi que no meu doutorado eu ia trabalhar com o entendimento da máscara dell'arte, e para isso eu tinha que entender a bufonaria, tinha que entender esse caminho do bufão, porque no mestrado eu já tinha trabalhado com o clown, o palhaço, a palhaça. E aí eu disse, ok, então vamos lá, vamos buscar isso. E o meu doutorado eu trabalhei, criei uma técnica e ainda tem esse livro de bufão, porque eu não tinha noção ainda, pensando naquelas palavras que a gente ouvia muito e que hoje em dia ainda repetem, né? Ainda são repetidas as palavras de que a máscara não tem gênero. Claro que a máscara tem. Se eu tenho gênero e a máscara passa por mim, ela tem. Mesmo que seja uma coisa que eu não identifique o que é. Mas ela tem. Eu não posso dizer que ela engloba tudo. A essência dela pode ser abrangente, mas quando chega em mim, passa por o que eu sou. E aí, se eu sou trans, se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou o que for, a máscara vai refletir isso. Ela não deixa ilesa nenhuma das nossas verdades. Ela transborda nisso. Então, é uma inocência pensar que você vai trabalhar uma máscara sem passar pela subjetividade, pela objetividade da pessoa, que é única. Mas naquele tempo eu pensava que esse masculino que a sociedade ensina, que é plural, pegava tudo. E então eu criei uma técnica de bufão que, curiosamente,
a maioria do grupo, né, da Cia Bufa, eram mulheres, mas trabalhando uma técnica de bufão. Então, nós tínhamos ali uma maioria de mulheres trabalhando nesse lugar de plural abrangente, que não abrange nada, né? Mas a técnica, ela funciona e ela vai de dentro para fora, ela vai buscando na gente todos esses, abrir e tirar abrir os cadeados, tirar as correntes desses lugares que vão nos aprisionando, socialmente. Mas depois, aí eu também me apaixonei pelas máscaras da comédia dell'arte, e o meu doutorado foi com bufonaria e comédia dell'arte, e aí o meu primeiro pós-doutorado foi com comédia dell'arte, porque eu me apaixonei pelas máscaras femininas da comédia dell'arte. Como no doutorado eu não tinha previsto as máscaras femininas no sentido de paixão, mas como alguém que estava no elenco das máscaras que eu ia trabalhar, eu trabalhei aquele elenco, mas a paixão começou a me tomar. E aí eu terminei o doutorado, fiquei na Itália 1 ano e pouco, trabalhando com um grupo que eu tinha lá, que eu fazia parte. O grupo ainda trabalha, e a gente tem parcerias, mas agora eu não faço mais parte do grupo, mas eu fundei o grupo, que é Bottega Bufa Tipo Vacante, e eu estava assim, embriagada dessas máscaras femininas da comédia dell'arte. E aí, no segundo pós-doutorado, no primeiro eu fui para lá, descobri, voltei e fiz um sobre comicidade e criação, sobre processos criativos dentro dos dispositivos cômicos, na UFO, no Centro de Artes da UFO, e trabalhando cultura popular, né, e máscaras da comédia dell'arte e também palhaçaria. Então, foi um triângulo, assim, mas que eu foquei muito mais na cultura popular e nas máscaras da comédia dell'arte, onde eu faço um diálogo. Não é uma equivalência, é um diálogo. E aí, e desse diálogo surge uma linguagem que ninguém sabe o que é. Eu particularmente, mas é uma postura minha, assim, eu não acho interessante, e para mim não é válido, quando diz assim, o cavalo marinho é a comédia dell'arte brasileira. Não. Cavalo marinho é cavalo marinho. Comédia dell'arte é comédia dell'arte. E é justamente por isso que elas são tão ricas e tão potentes, né? Porque uma não é a outra, mas elas dialogam em vários lugares. E desses diálogos acabam nascendo outros lugares, espaços muito ricos, né? Então, eu trabalhei muito esse lugar, desse espaço de diálogo com a cultura popular e as máscaras da comédia dell'arte. Lá em Uberlândia, a gente trabalhou com Il Ballo dei Zani, onde a gente trabalhou com a máscara do Zani, que é a máscara do servo mais primitiva, e as congadas de Uberlândia, que são coisas maravilhosas, né? É uma linguagem, cultura riquíssima. E trabalhei também em Zanchosse, que é um espetáculo onde Zani descobre, quando ele atravessa o oceano, é uma atriz que é ítalo-brasileira, e ela é cavalgada, como a gente é aqui pelos orixás, ela lá, eles chamam, não é a máscara que se escolhe, e aí ela recebeu a máscara de Zani como sendo a máscara primeira dela. E quando ela pediu que eu dirigisse ela, eu comecei a cavucar a história dela, e esse Zani é o Oxóssi, assim, uma coisa com a caça, com as plantas, a relação com a terra, né, com todo um aspecto. E quando a gente chegou no Brasil para fazer a pesquisa de campo, eu levei ela para o meu pai de santo, e o babá, e ela era de Oxóssi. E aí a gente disse, pronto, então é isso. A gente fez o espetáculo Zanchosse, Toques de Santo, Fragmento do Profano.
e tinha esse encontro, né, de Oxóssi, de design com a cultura brasileira, encontrando uma cerveta aí janaína, e nasce um amor deles numa ciranda, e aí vai todo um romance desse design com essa cerveta, e ele acaba se transformando em Oxóssi no final, pelas mãos de um bufão xamã, né? Então, essa foi a minha primeira pesquisa de pós-doutorado. Aí depois eu fiquei assim com aquilo, mas as máscaras femininas, porque até nessas pesquisas eu via a potência do que eram essas máscaras femininas. E aí, quando eu terminei esse pós-doutorado e já enviei um projeto de um outro, pesquisando essa relação das máscaras femininas com os arquétipos, né, desse feminino potência que são, na verdade, são as pombogiras. Só que dentro da linha de candomblé, as pombogiras são ligadas a Yansan. Eu sou filha de Yansan. Então, eu comecei a fazer essas relações, né, da cerveta com as pombogiras, e a primeira máscara que eu recebi lá na Itália, não nesse Bottega Buffa que eu fundei, mas na Escola Experimentale dell'Attore, com a maestra Cláudia Contin, que foi, agora não é mais, mas ela foi a primeira mulher a colocar a máscara de Arlequino e ser reconhecida com essa máscara masculina. Ela olhou para mim, a primeira coisa, ela disse, não, você é uma cortigiana, você tem que fazer uma cortigiana. E aí, essa cortigiana, das peças que eu fazia lá, a primeira cena que eu construí foi uma cortigiana que fazia capoeira e maculelê, né, e fazia todo o jogo de cena dela dentro dessa movimentação. E aí isso ficou me alimentando, né, me alimentando. E daí, quando eu terminei esse lugar lá em Uberlândia, eu disse, pronto, então agora é o momento de eu ir atrás dessas máscaras femininas. E fui para Turino, para a Universidade de Torino, fazer um pós-doutorado com o Roberto Tessari, um grande amigo que faleceu esse ano, no início desse ano. E ele também me abraçou, a gente já tinha conhecido, que eu já tinha conhecido ele de uns seminários e tal. E ele era especialista nas máscaras femininas, da comédia dell'arte. E aí eu apresentei o projeto para ele gostou muito, ele disse, Joyce, tem muita relação, tem muita coisa aí que a gente pode trabalhar. E aí eu comecei a investigar as máscaras femininas que me levaram para as atrizes da comédia dell'arte. E aí eu entendi que esses arquétipos da comédia dell'arte, das máscaras, acabavam conduzindo essas atrizes também na vida real. Porque aí a arte, vida e arte, né? Essas mulheres, quando entraram em cena, elas entraram num lugar, primeiro, claro, com um aspecto mercadológico. As companhias de comédia dell'arte entenderam, e aí eu tenho que falar no aspecto histórico, que a comédia dell'arte foi o primeiro teatro europeu e ocidental que colocou a mulher em cena. Antes eram homens que faziam papéis de mulheres, né? Então a comédia dell'arte veio para colocar a mulher na cena, e só essa é uma mulher que está fazendo o papel de mulher, né? Não é um homem fazendo o papel de mulher. E aí, quando a comédia dell'arte entendeu que isso, que até hoje a gente não sabe o porquê que ela colocou exatamente, se foi uma questão de sobrevivência, se foi uma questão mercadológica ou ideológica, mas ela colocou, e essa presença da mulher acabou fazendo uma revolução mercadológica, social, né, cultural, né? Então, pessoal, social, cultural, nesse social entre mercadológico. Acabou fazendo todo um movimento e foi para ficar, porque as mulheres entraram
Inicialmente, a gente tem notícias, né, que a mulher não. Aí, voltando um pouco atrás, eu vou e volto na história, gente. Quando na Grécia Antiga, a mulher não era nem espectadora, não era nem atriz, não era nem dramaturga, mas eram os papéis principais dos espetáculos, Medeia, Antígona, né? Então eram as protagonistas, mas feitas por homens. Aí você vai para Roma antiga, a gente vê que as mulheres continuavam sem escrever, continuavam sem estar em cena, sem dirigir, continuavam no papel principal, mas já estavam no público. A gente tem notícias que já estavam no público. Né? Então já era permitido a mulher ver, a ter esse prazer de assistir o espetáculo. Depois, a gente fazendo saltos e saltos e saltos históricos, né? A gente tem notícias de algumas mulheres que escreviam e que ensinavam, estudavam, e elas foram castigadas por isso, né? A gente tem o sentido, a mulher mais conhecida é Hipatia de Alexandria, que é uma grande filósofa, matemática, arquiteta, poetisa, né, que ela era platônica, mas não era permitido ela ensinar na escola de Platão, porque Platão era só homens que ensinavam. Mas ela era a mulher mais seguidora, mais leal do que Platão ensinou. E ela ensinava nas praças da cidade de Roma. E aí chega Bonifácio, agora não consigo me lembrar, não levem o nome tão a sério assim, mas teve o bispo que começou a perceber que ela fazia as aulas dela nos mesmos horários da missa e ela carregava mais gente do que estavam indo para a igreja. E ele começou ali a questionar o lugar dessa mulher, que antes era só alguém que estava nas praças, mas como falando ao Léo, e agora eram tantos seguidores, e isso causou uma disputa de poder que em uma quaresma, foi perto da Páscoa, 400 e alguma coisa, também não vou lembrar a data agora exata, mas foi 400 alguma coisa, levaram ela para a igreja, dizendo que iria perto da igreja, né, conversar. Os fiéis de direita, os extremos de direita, levaram ela para esse lugar e ali assassinaram ela, esquartejaram ela e botaram em cada praça que ela ensinou um pedaço dela e incendiaram. Então, Hipatia de Alexandria é uma mulher que é muito significativa. Né? E aí falar, mas é europeia, não sei o quê. Antes temos que lembrar que a história europeia, como nos é contada por europeus que querem uma hegemonia também branca. Porque se a gente estudar a história de Roma, a história da Europa, da Itália principalmente, a gente vai ter egípcios que vieram, a gente vai ter árabes. Então, Hipatia não era uma pessoa que estava dentro do padrão europeu hegemônico também. E como muitos outros, né, as mulheres da comédia do arte nunca fizeram parte dos padrões. E aí vamos aos padrões que me levam essa pesquisa primeira, né, que me fez primeiro dentro das máscaras da comédia do arte femininas, que me levaram a pesquisar essas atrizes e entender o lugar tão importante que elas ocuparam, que, para a gente ter uma ideia, a primeira profissão, não sei se as feministas têm consciência disso, mas a primeira profissão legalmente, com contrato assinado, que uma mulher teve na história europeia e ocidental foi de atriz. Foi ali onde a gente conquistou o primeiro lugar
com um salário igual aos dos homens, igual. Coisa que já hoje em dia já não é a mesma coisa em muitos lugares, né? Então, esse lugar que a atriz conquistou é muito importante até os dias de hoje, porque ali começou uma busca por um lugar de mercado, um lugar de ter o nosso próprio sustento, que antes não existia. Antes a mulher, ela era tida como uma posse, né? Ela era patrimônio do pai, que passava para o marido, inclusive com um dote, tipo assim, ó, você me faz um favor, levando a minha filha, toma aqui esse dinheiro para você levar a minha filha. Esse fardo, né? Leva esse fardo. Leva esse fardo. E a mulher aí seguia obedecendo o marido. No momento que ela entra para as companhias, e antes de entrar para as companhias ainda eu tenho que falar das cortigiane, porque todas as atrizes de comédia dell'arte eram cortigiane, eram mulheres que escolhiam estudar, eram mulheres que buscavam saber. Só que a sociedade só tinha um lugar para essas mulheres que buscavam saber, que eram as damas de companhia, que pejorativamente depois ganhou o lugar de prostituta. Cortigiana virou sinônimo de prostituta, que não é na sua origem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a sociedade tinha que rotular. Então, levou isso, de rotular a mulher, a cortesã, como uma prostituta, e era uma mulher que escolhia estudar, e para isso ela abandonava a família, ela ia para esses lugares que eram lugares que, como no Japão, né, as geishas, tem um lugar para treinar as geishas. Na Europa também tinha um lugar para treinar as cortesãs. Era onde elas estudavam poesia, filosofia, teologia, matemática, arquitetura, dança, canto. Por quê? Porque elas eram damas de companhia. Como eram damas de companhia, a nobreza que pagava por ter damas de companhia. Eles queriam pessoas que fossem instruídas e não pessoas que não tivessem o que falar. Então, eles queriam pessoas que estudassem, que tivessem uma carga de pensamento para eles trocarem. Só que isso acabou sendo um benefício para essas mulheres. E elas começaram, então, a questionar aquela estrutura. E nesse questionamento, elas começaram eu posso buscar um lugar, e o lugar que ela foi buscar foi o primeiro, foi o das artes, foi do teatro, que era o mais aberto. E ali elas se tornaram... a gente não fala que foi fácil, foi muito difícil para as mulheres, porque elas tiveram que enfrentar várias coisas, não é uma coisa romântica. Né? Aqui eu estou dando saltos e contando grosso, mas os pormenores das vidas dessas mulheres foram sofridos, tendo as alegrias também, porque de uma perspectiva do feminino escolher buscar o privilégio do que o que eu posso ganhar nisso, o que eu posso tirar de bom dessa situação, né? O que eu posso transformar isso, a metamorfose, a transmutação. Nós somos seres metamorfoseados, o tempo todo nós somos metamorfoseantes, porque nós temos que se adaptar a tudo, todas as condições, as novas adaptações. Então, nós somos metamorfoseantes o tempo todo, né? E nós somos pessoas que... Nós somos seres, nós somos pessoas, seres que buscam assim, ok, estou sofrendo, estou caindo, mas agora vou levantar e isso vai me dar um impulso. É uma natureza nossa, é da nossa natureza. Quando não é ensinado pela sociedade diferente. E a gente tem que entender isso, porque a sociedade nos ensina também que nós temos que sentar e esperar o príncipe chegar, que ele vai transformar a nossa vida. Mas não. Então, a gente tem que ter um alerta muito grande para perceber as armadilhas da sociedade e uma força muito grande
para seguir em frente, porque a sociedade vai sempre puxar. Ainda hoje que estamos desestruturados, estamos tentando desestruturar muitos desses lugares, ainda isso é supremacia. O lugar da mulher ainda é na cozinha, é melhor que ela não opine, e é um espaço muito que a gente tem que ainda cavocar, para não dizer ceifar. Joyce, pegando aí essa trajetória sua que é incrível, né? Vários temas profundos aí que constroem a nossa identidade, né? Como sociedade, como mulher, como indivíduo, como coletivo. E você já começou aí falando da história da mulher, né, nas artes. E hoje em dia, como você vê a situação da mulher que faz arte, da mulher na academia, da mulher brincante, da cultura popular? Olha, vou começar com o lugar na academia. É preciso muito humor. É rígido, porque né? É rígido, e por mais que hoje esses dias eu estava numa live que me disseram, mas é muito fácil você falar isso porque vocês são maioria. Agora nós somos maioria e mesmo assim não somos ouvidos. Às vezes eu falo uma coisa e o meu colega fala a mesma coisa, ele é ouvido e eu não. Ai, nossa, como você pensou nisso? Nós estamos falando a mesma coisa. Né? Mas então ainda há ouvidos moucos sociais para o lugar onde a gente está, na academia. Mas é verdade que nós estamos, é um lugar que nós estamos galopando. Assim, porque se a gente olhar, a maioria dos coordenadores são mulheres, não são mais dos. Né? Seria das. São mulheres. A gente está cada vez mais ocupando esses cargos de mais responsabilidade, né? De mais confiança. Porque até a gente nunca fugiu disso. Porque nós somos ensinadas, desde criança, a assumir responsabilidades. Né? É cuidar da casa, é cuidar do irmão. Exatamente. Então a gente não se assusta com esse lugar. Você vai pegar a coordenação disso, vai pegar a coordenação daquilo, vai pegar não sei o quê. A gente tem que pego, tá? Vamos lá. Né? Porque a gente aprendeu o tempo todo a ter essa administração. É fácil? Não. Mas a gente não tem medo. A gente não tem. Então, sim, nós somos maioria, mas por uma luta muito grande. E uma luta que não cessou. É uma luta constante. Porque quando você vai para um órgão maior, né? Eu estou falando isso, por exemplo, num lugar de academia, vamos falar do micro, um departamento. Mas quando você vai departamento para a unidade, para o programa de pós-graduação, para os coordenadores de área, para a CAS, para o MEC, a gente é engolido o tempo todo. Porque, assim, mas vocês são maioria. Nós somos maioria, mas tem uma cultura aí implícita que é difícil, é muito difícil. Mas nós estamos furando e nós vamos desbancar isso. Não há outro caminho, não há. Porque a gente viu que esse caminho que está aí já não deu certo. Então, estatisticamente, o ser humano vai tentar outra possibilidade. Os que forem inteligentes, né? Vão tentar outra possibilidade. A outra possibilidade, estamos aqui. Estamos tentando, estamos buscando. Né? Aí, dentro do artístico, você sabe que eu acho mais delicado do que o acadêmico? Eu acho. Eu vou te perguntar assim, né? Quando você pensa num grupo, vários grupos são só de homens,
Mas quando você tem um grupo só de mulheres, não tem uma entrevista que faça que as pessoas... Por que só mulheres? Alguém perguntou para Rolling Stones por que só homens? Não. Ninguém perguntou para Beatles por que só homens. Mas quando encontram um grupo só de mulher, fazem a pergunta, por que só mulher? Não sei, porque assim a gente economiza, uma só leva o pacote de absorvente na viagem. Né? Porque às vezes dá vontade de dar uma resposta assim. Não, gente, ninguém pergunta por que só homens. Por que tem que perguntar por que só mulheres? Né? A outra coisa é quantas encenadoras a gente tem no nosso quadro de estudo de teatro brasileiro e mundial. A gente estuda Bárbara, Grotowski, aí vai... a gente, no máximo, chega a Muschini, que é uma lutadora grande, mas o resto, Arthur, aí vem para o Brasil, piorou, só tem homem que a gente estuda na história do teatro brasileiro. A gente não tem mulheres ensinadoras, a gente tem. Mas onde é que elas são postas dentro dessa história? Porque se uma narrativa não é contada, ela é esquecida. Então, a gente tem que estar ali cavocando o tempo todo. Né? E aí, quando você fala de atriz e ator, ai, o grande ator, o grande não sei o quê, e a atriz é temperamental, é uma mocreia, é não sei o quê. Você ouve adjetivos que para um homem você não ouviria, você não ouve. Não ouviria nem ouve. Assim, os adjetivos que colocam para a mulher são adjetivos que você fica pensando, nossa, por que isso? Inclusive, tem um entendimento muito errado do que é a primadonna, que eu já ouvi várias vezes. É uma primadonna, que é um termo que vem da comédia dell'arte, né, que fala assim, quando a mulher tem muitas vontades e tal, é uma primadonna. Errado. A primadonna era a produtora cultural da companhia da comédia dell'arte. Ela já, o que a gente conhece hoje como produtora cultural. Ela administrava a companhia e os contratos. Então, é claro que ela tinha que ditar o que ia e o que não ia. Ela tinha que mandar, né? Ela tinha que mandar. Ela tinha que ocupar aquele lugar. Né? Então, tem vários... Então, eu acho que no caminho artístico, dentro desses lugares mais fechadinhos, a gente ainda tem uma carência de quebrar. Na performance, não. Esses outros espaços experimentados. A palhaçaria feminina tá aí. Que a palhaçaria, primeiro, nunca foi um lugar... A palhaçaria funcionaria um lugar quadrado, né? Um lugar fechado. A palhaçaria feminina é um dos movimentos de vanguarda do Brasil. Porque a maioria do teatro brasileiro questionador vem pela palhaçaria. Assim, a palhaçaria está sendo uma potência muito grande, a palhaçaria feminina, dentro do espaço da cultura brasileira. E traz uma dramaturgia nossa, né? Uma dramaturgia que abarca esse universo feminino, essas vivências, as nossas situações sociais, né? Sim. Às vezes eu já ouvi uma pessoa, nossa, mais uma vez você vai falar de você, mas é a partir do micro que você chega no macro. E o micro, bem trabalhado, você chega no simbólico. E o simbólico abrange muito mais do que eu. Abrange o nós, quando você chega no simbólico, né? Então é claro que eu vou falar de mim, mas de mim para que chegue no outro, na outra. Eu parto do lugar que é meu para falar de algo muito maior. E essa dramaturgia que a gente traz é uma potência muito grande e que vai além do número pelo número, da gag pela gag. A gente não pensa nisso, a gente quer contar algo.
A gente não quer mostrar algo. Há uma diferença aí. A nossa dramaturgia não mostra, ela conta, ela vive. Enquanto que uma gag, um número, quer exatamente... Bem ensaiado, né? Exato, né? Que é aquela gag, olha como eu sou virtuoso. Olha só, Joyce, Ranieri Guerra, o grupo Esparrama de São Paulo está presente, obrigada. E aí eles têm uma pergunta aí. Como a palhaçaria pode ajudar no treinamento da atriz e do ator na construção de suas personagens, independente da linguagem? E aí eu coloco também como a palhaçaria e a bufonaria pode ajudar, pode potencializar o trabalho do ator e da atriz. A primeira, obrigada pela pergunta, Ranieri. Primeira coisa, eu fui entender agora, aí eu volto um pouco na minha história, que a Nair falou que eu tinha que conhecer os clowns, né, e o clown russo, mas aí era uma questão dela, com os russos e tal, mas o palhaço, a máscara, essa máscara, esse arquétipo, ele vem desnudar a gente de muita coisa, e aí, quando eu falo desnudar, eu não estou falando daquele exercício de picadeiro, não. Sabe? Aquele exercício onde você bota a pessoa lá no centro e xinga e não sei o quê. Porque isso é humilhação, isso não é tirar as camadas. Mas a boa palhaçaria, o bom trabalho com essa máscara, ele vai trazer eu vejo, e aí, trazendo um pouco do meu conhecimento de psicanálise, para mim, um pouco um trabalho de individuação, um trabalho de autoconhecimento, porque você tem que se conhecer muito para poder brincar com você mesmo. Você tem que se aceitar em todos os seus defeitos e as suas qualidades, para poder ridicularizar aquilo e rir daquilo. Porque aí, quando você... Todo lugar muito sério, muito estruturado, é frágil, é muito fraco. O que é muito sério não se estrutura por muito tempo, não fica em pé por muito tempo. Então, a palhaçaria, a bufonaria, vem mostrar para o ego que ele não é tudo isso que ele pensa que é. E ele não sendo tudo isso que ele pensa que é, ele pode ser qualquer coisa. E essa é a riqueza. Sendo qualquer coisa, você vai fazer papéis, você vai se desnudar e pegar a identidade, fazer novas possibilidades de você. Você vai se reinventar o tempo todo. Porque quando você se acredita muito sério, você não quer sair daquilo porque você acha que vai estar se traindo. Não, eu sou isso, eu não posso ser outra coisa porque eu sou isso. E o ser humano não é só isso. O ser humano é muita coisa. E a máscara essa máscara da palhaçada, do palhaço, da bufona, do bufão, vai mostrar isso. Nós somos muitas coisas. Com uma essência, uma ética. Sim, uma ética. Mas nós somos muitas coisas. Então, acho que nesse lugar, ela só nos abre para possibilidades dentro do trabalho de atriz e do ator. Eu não estou ouvindo você. Opa, pronto. Joyce, eu queria saber um pouco sobre a Cia Bufa de teatro, sobre a linguagem, né, da bufonaria, como o grotesco ele promove risos, como o grotesco pode promover reflexões, e ainda mais assim, se falando de uma bufona e não de um bufão, né? Como é que a bufonaria mexe com esses dispositivos de gênero que são aplicados, né, à mulher? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Perto do Confabulações também. Sim. Fala. Pois é, aí como eu falei lá no doutorado, eu fiz essa técnica do bufão pensando que estava arrasando, né? Técnica do bufão, então, uau, a técnica do bufão. Aí, quando eu descobri as mulheres, não, tem coisas ali que faltavam, falta nesse histórico da mulher da comédia de arte, como ela chegou até aqui com esse riso
como chegou até aqui. Cadê? Porque na máscara masculina a gente tem o caminho de Dionísio, Sátiro, Zane, Pantalone, Dottore, ok, mas e a máscara feminina surge assim, ó, puf, como uma brotoeja? Da onde vem isso? Cadê a nossa origem? Porque a gente entende a origem da máscara masculina lá de Dionísio, ó, Deus do teatro, uau, 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 torre masculino o tempo todo. E aí, mas e o feminino? Como é que surge isso? Cadê a nossa vontade de rir, o nosso primitivo, nosso riso primitivo? Cadê? Aí dentro dessa questão das máscaras, eu vou começar a ver os mitos, porque Dionísio é um mito. Então, se a origem do teatro é um mito, eu tenho que ir atrás do mito. Cadê o mito feminino? E aí eu vou atrás de várias questões, né? E aí vou começar também. E aí tem um artigo aí, vou fazer uma propaganda aqui, mas para não precisar explicar tudo. Mas tem um artigo no livro Grotowski e Estados Alterados de Consciência que eu faço a relação de Dionísio e Exu, né? Para entender que não é uma relação de paralelo, é uma relação de que aquele modus operandi que o pensamento europeu diz que Dionísio tem e que Maffesoli traz de uma sabedoria maravilhosa, um saber dionisíaco, né? Arbustivo, subterrâneo, não sei o que, aquele modo que ele fala de agir, dessa sabedoria, nós temos aqui. Nós temos no nosso, na nossa mitologia afro-brasileira, de Exu, que é esse saber da terra, esse saber que também tem o falo como um dos seus símbolos e signos, né? E aí eu vou descobrir uma coisa que muitas pessoas veem e talvez não saibam, mas a gente encontra a figa, né? Também. Além do falo, uma figa junto com o Exu. A figa, se você olhar aqui, ó, ela pode ser aqui os grandes lábios, né? Com o clitóris, que é o que na Roma Antiga, eu descobri isso também em Roma, tanto que a figa é um símbolo de poder, o mesmo poder do falo, uma figa. E tanto que eles têm uma expressão que é uma coisa muito boa, eles, né, é uma figata, assim, né, é uma bucetada, é algo assim, uma coisa muito grande de poder, né? E aí eu fui descobrindo esses símbolos e signos e vi que no nosso Exu também não tem só o falo pendurado, tem a figa também. E aí, uma questão que o patriarcado vai corroendo, né? Tem o Exu mulher. Nós temos a nossa potência feminina. Bom, se tem essa história do mito aqui feminino e que do Exu mulher vem todas as pombogiras aí, né? Cadê o mito também europeu, né? Porque daí, quando você descobre de um lado, você quer descobrir do outro também. Poxa, e lá vai ficar capenga? Eu quero entender, porque o universo do imaginário ele não tem fronteiras. O universo do imaginário ele pipoca, né? Ele surge na nossa realidade sem nenhuma fronteira. É por isso que Jung traz, né, o inconsciente coletivo, que às vezes uma pessoa pensa isso aqui, a outra já pensou da mesma coisa paralelo a não sei em outro país, não sei, sabe? Todo lado do mundo. Em todo lado do mundo vai pipocando. Isso é inconsciente coletivo. Então, se tem um mito aqui que eu consegui entender, eu quero descobrir o mito de lá também. Porque tem relação aqui também. Porque as pombogiras, elas não são bem vistas, nem mesmo dentro do candomblé. Elas são meio segredo, né? Elas são tidas num lugar de segredo. Na Umbanda também, elas são tidas como um lugar de segredo. E aí eu fui entender, buscando esses mitos lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, Iambe, Uzumbe, né? E Balbo,
esse mito grotesco do riso e sexual feminino. E aí, quando você pronto, então é aqui que eu tenho que ir com a máscara da bufona, porque no bufão eu faço um trabalho, como eu disse, para mim era uma coisa que tinha que vir de dentro, então eu faço um trabalho de buscar suas raízes, né, de buscar suas origens grotescas. Eu vou lá em Dionísio e no Sátiros e vou trazendo, né, dentro de laboratórios. Eu disse, é aqui, eu tenho que ir, é nessa Iambe, nessa Uzumbi, nessa Balbo, nessa Pombogira, é aqui que eu tenho que ir, essa mulher. E aí eu vou trazendo isso para trabalhar a bufona. Eu trabalho, tanto no bufão quanto na bufona, eu trabalho uma... Eu não sei se é uma estética, mas com certeza isso influencia na estética. Eu não trabalho com o bufão, a bufona mais urbana, em primeiro momento. Eu trabalho com algo primitivo, que era o que eu lendo e vendo as iconografias, é uma mistura de animal, ser humano, vegetal, é uma mistura, porque é primitivo, é uma massa de origem. E aí, depois daquilo, né, da bufonaria, as outras linguagens, se você vê Bakhtin, né, a questão do riso, a questão dos coros dos carnavais, são disformes, são formas que às vezes a gente não identifica se é um animal, se é um ser humano, são sexos, porque é essa força vital, que aí tem um erro também pensar que o sexo é o sexual, o sexo que onde traz no bufão, na bufona, é a origem vital, é o princípio moral e vital que o Bakhtin fala. Então é essa força que os indianos falam de Kundalini, né? Que é essa serpente que a gente tem ali na ponta da nossa coluna e que passa por todos os nossos nervos e nos alimenta, né, com toda essa força que que traz um poder criativo, né? Então é buscar essas origens primitivas para trazer para essa atriz trabalhar a bufona. Depois te libera você de tanta coisa, porque depois de trazer essa origem, você ri alto. É uma libertação, porque a gente ensina que tem que rir. Tem gente que até hoje, quando ri, bota a mão na boca. Não, esconde o riso, porque não é bonito, né, rir. Tanto que se diz que você tem que ser uma mulher séria. Mulher séria é aquela que é para casar. Sério o quê, gente? Né? Os ditados, sério o quê, gente? O que é isso? Quem disse que eu quero casar? Nesses termos que a sociedade coloca que é casamento. Né? Então, tem vários... Então, você começa a se libertar desses lugares que a sociedade vai implantando, e quando você descobre esse mito interior, que você, como eu disse, a partir do seu micro, você chega no macro, tanto para a saída quanto para a entrada. Eu indo buscar dentro de mim tudo que é primitivo, tudo que é originário, e essa quebra de paradigmas sociais que eles implantam na gente, eu vou chegar nessa mitologia que é potência pura e que chuta o balde e diz, e daí? Que é a risada de Balbo quando levanta a saia e mostra o órgão sexual dela ali numa dança grotesca e rindo. E daí a vida é para curtir, a vida é para ser feliz, a vida é para gozar, no sentido mais amplo dessa palavra. Então é uma libertação você trabalhar a bufonaria na atriz do ator. Ai, Joyce, que aula incrível. A gente já está com mais de 1 hora de live, então a gente está chegando aos momentos finais. Quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Vamos ter espectadores. E queria dar um recadinho aqui também. Esse projeto Pandoras ia acontecer de forma presencial em 3 espaços, em Goiás, no Tocantins, no Mato Grosso do Sul e na Bahia.
E agora está acontecendo de forma online, né? Então, a gente tem uma bilheteria solidária para ajudar esses espaços culturais, que são espaços de resistência, que estão passando esse momento de pandemia de uma forma muito delicada, né? Então, para vocês que estão nos assistindo e quiserem contribuir com esses espaços, entra lá no site do Projeto Pandora, tem lá explicando direitinho como você pode ajudar, como você pode estar contribuindo. Aí embaixo tem o link. E também, eu não sei se vocês repararam, que eu tenho aqui a caneca, a blusa do Projeto Pandora, a caneca da Soldara, que tem água, e a caneca da Pastrana, que também tem água. Outra água. E aí, Joyce, para a gente ir já encaminhando para o fim. Eu queria saber um pouco sobre as máscaras e os arquétipos, e se eles são fixos, ou se, por exemplo, a comédia dell'arte, ela não se atualizou com os tempos, né? Ela ficou, na minha impressão, ela ficou um pouco parada no tempo. E outras formas de teatro foram surgindo ao longo do tempo, né? Assim como acontece com a cultura popular também, né? Essas culturas, esses arquétipos, essas máscaras, elas vão se atualizando com o tempo ou acaba aquela manifestação para surgirem outras com aspectos atualizados, né? Esses arquétipos, essas figuras, né? Que tem nessas manifestações. Tá, eu vou falar no meu entendimento dentro da perspectiva, né, como pesquisadora de psicanálise e de teatro, né, dentro do arquétipo. O arquétipo é uma força. É uma força que se repete. Mas ela se repete sempre se renovando. Então, ela tem... aí eu costumo explicar como a gente entende. Nós temos uma estrutura psíquica. Desde que eu nasci, eu tenho uma estrutura psíquica. Mas, com o passar dos anos, coisas em mim vão mudando e outras não. Aquelas que não mudam são minhas essenciais. Aquelas que mudam são minhas, mas que foram aprendendo com o entorno, com o meu caminhar. O arquétipo é a mesma coisa. Você sempre vai ter o arquétipo do velho avaro, do velho libidinoso. Sempre vai ter o arquétipo da mulher fogosa. Sempre vai ter o arquétipo da mulher a puritana, que segue o que a sociedade fala. Você vai ter o arquétipo do falastrão, daquele que finge ser, né, muito valente e depois é um covarde. Né? Então, mas sempre revestido de uma cultura local. Então, eles não são, sabe, não são cristalizados. Eles têm um modo, uma essência, que a gente pode falar de essência, mas essa essência, ela não é parada. Ela é viva, porque no momento que ela parar, ela morre. Ela vai para o museu, é como a cultura popular. No momento que a cultura popular não se atualizar, ela morre e vira peça de museu. Então, tem muitas pessoas que têm um sentido puritano. Ai, não pode fazer isso no cavalo marinho. Ai, não pode fazer aquilo no caboclinho. Ah, não pode fazer isso. Ah, gente, nós estamos o tempo todo nos atualizando. E o que não se atualiza, morre. Então, alguma coisa que a gente quer que permaneça como era antigamente, você está condenando à morte. Isso sim é morte. Porque ela não vai mais acontecer. Como mito, ele se atualiza na nossa realidade. E até as máscaras dell'arte, até as máscaras... Existe sim um arquétipo, como eu disse, o velho avaro, o dottore, o Zani, mas até se eu quiser, por exemplo, a minha escola é a escola da Cláudia Pontin, que é uma escola bem rígida no sentido da forma.
mas no sentido do conteúdo, não. Então, aquela forma se atualiza no conteúdo em mim. Então, sempre há uma forma de atualização no mito e no arquétipo. Não existe um arquétipo parado. Se o arquétipo se cristalizar, ele morre, como um mito. Ele acompanha, então, as mudanças da sociedade. Ele acompanha as mudanças da sociedade, ele vai se reinventar o tempo todo. Maravilha. Que bom, né? Porque imagina, se a gente ficar com esse velho Sovina, esse arquétipo que sempre vai se repetir, né? Ele vai se atualizar atualmente, por exemplo, quando ele encontrar uma Catirina que responda a ele. Que antes ele não tinha. E aí ele vai ter que lidar com isso. E isso vai obrigar ele a se atualizar. Então, há uma engrenagem ali nesse universo do imaginário que não é estagnado, não fica, não sempre funciona. Aí, para falar um pouco da cultura popular, né? Nossa cultura popular, ela sofreu muito com o colonizador. Ela sofreu influências cristãs, judaicas cristãs, ela sofreu influência machista, ela sofreu influências de várias naturezas, e que ela vem se atualizando. Tem um artigo no livro, outra desculpa, gente, mas é o Mulher, Mito, Riso e Cena, que eu organizei, tem um artigo de Odília Nunes, Cibele Mateus e Vanessa Rosa, que falam um pouco da questão do cavalo marinho, de Catirina, da cultura popular e tal. E a Odília tem também um documentário que se chama Mateus, que é maravilhoso, e ela conversa com o Martelo. Martelo é o Mateus mais antigo na ativa hoje em dia. E aí Martelo fala, né? Porque atualmente já não, mas alguns 5 anos atrás eram só homens que faziam Catirina. Né? E aí eram só homens que faziam a Velha do Bambu. Era só homens que faziam todo o maracatu. E esses 2 personagens femininos são muito fortes nessa Agora, nesse brincadeira. Que mulheres... Tem mulheres fazendo. E Martelo ainda muito antigo, Martelo é um poço de sabedoria empírica, assim, incrível. E aí ele fala nesse documentário, e Odília cita nesse artigo, que Martelo diz: a primeira Catirina era uma mulher. Foi por conta que ela era uma negra, que o dono da fazenda era apaixonado por ela e não aceitou que ela estivesse ali fazendo rir. Que ele achou que ela estava ridicularizando a figura dela, né? Coisa que acontecia com as mulheres da comédia dell'arte. E aí tirou ela desse sítio e vendeu ela para um outro que ela não teve mais contato. E não aceitou mais mulheres fazendo aquele papel. E aí homens começaram a fazer Catirina, né? E até pouco tempo atrás, só homens faziam Catirina. Esquecendo que tem uma história por trás e que era uma mulher que fazia antes. E aí, falando uma coisa da cultura popular, a Velha do Bambu. A Velha do Bambu é uma cortigiana velha. É uma cortigiana de idade. Se a gente pensar na dramaturgia do cavalo marinho, a Velha do Bambu chega procurando a ema que botou um ovo. O ovo é sentido de vida, né? E ela diz que veio buscar a ema. Então, ela veio buscar a vida ali. Nessa folia toda, vem o velho do bambu. Eles dois simulam um ato sexual e o velho do bambu morre. Então, quer dizer,
E ela pelas brincadeiras, pelas as buias que tem, né? A mulher fogosa é a piada, né? Então, aí ela acaba matando o velho, porque o velho não aguenta. Quando ela mata, vem a morte buscar o velho e ela até se engata, brinca um pouco com a morte, né? Mas depois vem o padre para benzer o velho. E aí ela atenta o padre. E aí a gente entra numa coisa judaica cristã do arquétipo de Eva, do mito de Eva, né? A mulher que atenta o homem, coitado do homem. Joyce, tem uma pergunta que eu acho que casa muito com o que você está falando agora e que vai ser a nossa última pergunta, que vem do Ranieri também. O mito de Lilith seria uma dessas possibilidades, dessas energias femininas primitivas para trabalhar uma bufona? Sim. Sei que você fala também do mito da Perséfone, né? Sim, a gente trabalha sim com o mito de Lilith. Lilith foi a primeira mulher que desobedeceu, né? E por isso não é nem considerada, ela não é nem citada. Em algumas versões agora da Bíblia ela passa a ser citada, mas ela não era citada, a Lilith, né? E ela é uma força primitiva, porque ela tem cabeça de lobo, né? E corpo de gente. Então ela tem essa mistura também de animal e humano, esse instinto primitivo. E aí eu pergunto, né? Então vamos pegar a versão judaica cristã. O que acontece com isso? Lilith, se a gente pegar, o que ela escolheu? Ela escolheu não ficar com o ser humano, homem. Ela escolheu fazer o quê? E viver com os daimons, que a leitura judaica cristã colocou como demônio, um ser totalmente maléfico, e que daimon não tem nada a ver com isso. Daimon eram seres, energias que aconselhavam e questionavam, né? Sabe aquelas coisas do desenho animado, o diabinho e o anjinho? Só que o daimon é um só, e ele colocava sempre assim, tem esse lado e esse lado. O que você quer fazer? Os daimons eram esses seres que questionavam. E Lilith escolheu viver com os daimons, que são meios humanos e meio deuses. Ela não quis ficar um ser humano inteiro. Gente, vocês, vão aqui para nós. Se a gente pudesse escolher entre o ser humano e um semideus, você escolher o quê? Né? Como Deus que somos, né? Gente, em vez de imagem e semelhança, ela queria pegar logo o autêntico, né? E foi, só que isso foi condenado. Então, e Lilith, aí tem uma questão que o mito traz também de por as dores do parto, né? Foi um castigo por ela ter escolhido ficar com os daimons, com os demônios. Ela parir 100 filhos todos os dias. E colocam todas as dores do parto na conta dela. Que tem que colocar, aí o médico erra e a culpa é porque é assim, pronto. Então, é muita coisa que a gente tem que desconstruir. E ao mesmo tempo que esses mitos, a gente tem que sempre pegar o lugar forte deles, porque a sociedade sempre trabalhou eles contra nós. E eu acredito que seja também o lugar da gente se conectar com a nossa ancestralidade, né? Da gente se preparar para viver esse mundo da prática, do dia a dia, da gente lutar contra as opressões, né? Diárias, cotidianas que a gente tem enquanto mulher. Joyce, vamos finalizar. Estou profundamente grata em nome do Projeto Pandoras. Agradecemos muito. Foi incrível esse nosso encontro. São questões assim que a gente fica querendo saber mais.
tomamos um gostinho, agora a gente quer aprofundar. Muito obrigada em nome das Pandoras, em nome de toda a equipe da produção, em nome do pessoal de Salvador, aí do Ilê, da Casa Preta, os produtores locais. Muito obrigada. Queria que você dissesse um pouquinho suas palavras finais. Eu que agradeço pelo convite, pelas trocas, né? Mesmo nesse espaço virtual, a gente tem que sempre tentar encontrar lugares de diálogo, né? Que seria um prazer estar pessoalmente com vocês, né? Eu acho que essa pandemia nos tirou muitas coisas, mas nos deu muitas coisas, né? A gente vê esses dois lados que é muito potente, né? A gente se encontrar, estando em lugares diferentes, e estando em contextos diferentes, e isso traz a riqueza também do diálogo. Então, muito, muito agradecida pelo convite, pelas trocas. Espero que a gente se encontre por aí depois de uma vacina que, oxalá, tudo vai dar certo. Que a gente possa se abraçar e trocar mais ideias, né? Queria só terminar aqui falando que esse é um projeto que teve o apoio do Fundo de Cultura do Estado de Goiás. No próximo sábado, dia 28, vai ser o nosso último dia. A gente vai para a ilha de Itaparica e vamos estar no YouTube, na Trupe Raiz, dos necessários, dos queridos da Trupe Raiz. E eles também estão fazendo uma campanha de benfeitoria. O local aqui da benfeitoria que eles estão fazendo. Com o apoio da Associação Cultural de Capoeira Angola Paraguaçu, que é onde a gente iria estar pessoalmente, tá bom? Então, no sábado que vem, último dia do Projeto Pandoras, muito obrigada, Bahia. Joyce, um abração bem grande para você. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Boa noite, Pandora. Boa noite. Somos todas Pandoras. Mulheres fora do eixo fazendo haste para tirar você da caixa. De 5 de setembro a 20 de novembro, nós levaremos os espetáculos Pastrana e a Visita de Chico para as várias cidades dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Bahia. Criamos uma rede junto com realizadoras e realizadores culturais de cada um desses lugares. E assim, nos apresentaremos em diferentes canais virtuais da sua cidade. Uma maneira divertida e inusitada de refletir sobre o papel da mulher na produção artística do nosso país. Então, não perca! Todos os sábados até 28 de novembro tem espetáculo online. E na sequência dos espetáculos tem sempre um debate ao vivo com convidadas super especiais. Esperamos você!